E aí, meus irmãos, eu sou o Jimmy e seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é pra você que tá com dificuldade de entender o que é certo e errado. E pra mim também, né? Porque sempre que eu tô gravando e falando, eu ajudo eu a melhorar meus pensamentos, me organizar melhor e firmar aquilo que eu já estou convicto, né, do que é certo, do que deve ser feito. Uma coisa que eu tenho pensado bastante é a questão de sermos morno na fé. Quando você é cristão, mas você não tá fervoroso, sabe? Vou dar um exemplo. A gente vai na igreja, a gente posta coisas de Deus, versículos, etc e tal. Só que no mesmo momento, tipo, algumas horas depois, a gente tá, sei lá, ouvindo uma música mundana, falando besteira ou indo pra algum lugar aleatório que tem coisas erradas lá e a gente tem ciência disso. Deus é de um jeito específico, a Bíblia tá ali pra isso, a gente tem a palavra de Deus, o que ele pede que a gente faça tá aqui na palavra. Aí a gente vai e quer adaptar o que ele tá falando pra gente fazer. A gente tá meio que adaptando a forma de ser cristão, de ser fiel. Então, Deus pede muita coisa, às vezes a gente nem se aprofunda na palavra, a gente só acha que tá tudo bem falar que é cristão, ir pra igreja e continuar sua vida normalmente. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu gosto, porque não tem problema nenhum. E eu vejo muita gente assim, e eu era muito assim, falando que eu falava que eu era cristão, frequentava a igreja normal, tava indo na igreja, ou já fui uma vez ou outra, e acredito em Deus, tal, tudo certinho. Mas no outro dia a gente já tá fazendo alguma coisa que, se você ler na palavra, você vai ver que tá em desacordo. Não é o que Deus quer, não é o que Deus gosta, não é o que Ele quer pra gente. Ficar pecando, fazendo coisas, enfim, coisas erradas. E que nós normalmente nos acostumamos a fazer, né? São hábitos errados, ruins, e nós não damos conta disso. Então, meus queridos, a gente precisa manter o foco em Deus, em servir a Deus de verdade, não só pela metade. Por exemplo, o que eu tô falando é para as pessoas que dizem que acreditam em Deus, que, né, acham que tá tudo bem, só que depois de ir pra igreja, no outro dia, assim, no dia de folga, tá no bar ou qualquer outra coisa ouvindo músicas que não edificam a Deus, que a letra é visivelmente, evidentemente errada. Tipo, a pessoa não tá conscientizando ela mesma disso, de que tá errado. Como que eu vou na igreja, falo que vai fazer as coisas certas, vai louvar, vai agradecer, vai adorar, etc e tudo mais, no outro dia eu tô ouvindo músicas que falam besteira, que não tá edificando nada, fazendo alguma coisa com alguém errado, com uma menina, um cara com uma menina, etc. Ou, enfim, sabe, satisfazendo a nossa carne. Isso está errado. Então não tá. Como que você tá fazendo algo para Deus aqui e depois pro mundo aqui? Não tem como você servir esses dois. Igual na Bíblia fala, não tem como servir dois senhores. Você precisa escolher o que fazer. Então você precisa realmente abandonar essa vida para servir a Deus. Então não tem como. Jesus falou pra gente abandonar a gente, tipo, negar a si mesmo, que significa, meu, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu preciso negar isso tudo para seguir a Cristo. Se eu quero realmente a salvação, a eternidade. Se não, tudo bem, aí eu faço o que eu quiser, porque ele não obriga ninguém. Só que ele diz, ó, sem isso você não pode herdar a salvação. E eu vejo muita gente assim, fazendo coisas que normalmente elas até não pensam sobre. É automático, sabe? Você não tá falando, eu quero servir a Deus pela metade. Eu quero fazer isso errado. Ninguém fala isso conscientemente. Só que você vive de um jeito que é como se você estivesse fazendo isso. Olha, eu vou viver como se Deus fosse uma brincadeira, como se ele não existisse. Isso a gente não fala na nossa mente, mas os seus hábitos e costumes mostram isso, entendeu? Por isso que a gente tem que parar para rever o que nós fazemos. Eu fiz isso, eu não sou perfeito, também erro. Eu tenho errado já muitas vezes, mesmo depois de me converter, eu já fiz muitas coisas erradas. Só que a gente tem que se sentir mal, porque isso mostra que o Espírito Santo ainda habita em nós para nos corrigir dos caminhos que a gente tem trilhado errado. Então a gente precisa dessa conscientização na nossa cabeça para fazer as coisas certas. E eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, que seja um cristão, que você identifique em você que você precisa de mudança, que você precisa melhorar, que você agradeça, seja fiel, seja sincero. Olha, eu não consigo fazer as escolhas certas, eu tenho errado. E por mais que eu não tenha resposta exata para falar se isso pode, se isso não pode, porque na Bíblia não explica exatamente, eu preciso viver pela fé. Eu vou sentir uma sensação dentro de mim, falando comigo como se fosse Deus, né, o Espírito Santo falando em mim, de que aquilo ofende a santidade de Deus. Olha, não é certo que eu fique glorificando o mundo nessas letras mundanas ou fazendo isso em outras situações do mundo, tipo, me embebedando, me drogando e fazendo coisas que não edificam a gente, nem o corpo que é do Espírito Santo. Então que a gente se conscientize de que a gente precisa ser santos, porque ele disse,
Sede santos porque eu sou santo. A gente não vai ser perfeito como Cristo, mas a gente precisa se esforçar. Igual uma criancinha quando se esforça pra parecer com a mãe ou o pai, quando ela é pequenininha, ela faz tudo errado, mas ela faz com sinceridade do jeitinho dela. Eu vou parar o vídeo por aqui porque esse cara tá fazendo barulho e tá me incomodando e eu não consigo ficar pausando toda hora, parando pra depois voltar pro vídeo. Eu esqueço das coisas, minha cabeça tá com a memória muito ruim. Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem, que Deus te abençoe sempre e seja sincero. Amém.